Sua presença é real. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online, não é isso? Vocês que nos visitam, nosso forte abraço. Muito obrigado pela presença daqueles que têm estado conosco aqui, nossos visitantes online. Sejam muito bem-vindos. Aos nossos membros da igreja, o nosso forte abraço a cada um de vocês e o nosso desejo de que Deus continue abençoando aí a vida de cada um dos irmãos, sustentando, abençoando, que seja um culto, né, conforme nós colocamos lá no Facebook, agradável ao Senhor, que é o nosso principal objetivo. Que Deus se alegre da nossa celebração, que Deus se alegre em ver corações desejosos de nessa noite adorar o seu nome, glorificar o seu nome, corações abertos a aprender e a ouvir mais
da parte desse mesmo Deus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, que o Senhor nos dê mais uma noite que seja abençoada, e conforme nós acabamos de cantar, né, que a presença real do Santo Espírito de Deus esteja presente aí na sua casa, esteja presente aqui nesse lugar, esteja presente aonde a igreja do Senhor estiver reunida nesse momento, não é isso? Porque a igreja não está limitada ao templo. Nós somos a igreja, embora o templo, nosso lugar conjunto de adoração e de reunião, de comunhão, seja um lugar realmente especial, né? Porque foi um lugar separado para louvor da glória do nosso Deus. Mas onde você estiver nessa hora, reunido com a sua família, ou até mesmo sozinho, você é a igreja do Senhor neste momento. Então que Deus nos abençoe, que tenhamos um culto que seja agradável a esse mesmo Deus. Nós vamos começar esse culto orando, né, dando continuidade, porque nós já começamos, orando, colocando aí diante do altar do Senhor essa celebração e pedindo a Ele as bênçãos sobre as nossas vidas. E nessa oração nós estaremos entregando, né, diante do altar do Senhor mais esse culto, que você possa nesse momento orar comigo aí, fechar os seus olhos para juntos falarmos com o Pai, falarmos com o nosso Deus nesse momento, juntos, num mesmo pensamento, num só Espírito. Vamos orar? Oremos então. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante do Teu altar e da Tua presença. Muito obrigado porque nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez nessa noite para adorar o Teu nome, Deus querido. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e conforme nós acabamos de cantar, que a Sua presença de fato seja real em nossas vidas, seja real em nossas casas, seja real em nossas famílias, Deus amado. Nos abençoe, esteja abençoando e cuidando a cada dia de nós, e que essa noite possamos estar com os nossos ouvidos aguçados, atentos, os nossos corações, os nossos olhos espirituais abertos a tudo que o Senhor quiser falar a cada um de nós. Abençoe cada família nesse momento reunida, em cada casa. Pai querido, Pai amado, é a oração que fazemos a Ti nessa hora, no nome precioso e especial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nesse momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. 1 Timóteo 1, 17, não é isso? Porque nós vamos ter o nosso momento de intercessão agora mais específico. E esse texto ele me remete muito, né, a esse nível de intimidade que Deus quer, né, de cada um de nós. 1 Timóteo 1, 17 diz assim, né? Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra, seja a glória para todo sempre. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar especificamente por alguns motivos, né? Quero orar pelos aniversariantes deste final de semana, não é isso? Nossa irmã Andy, que fez aniversário ontem, a nossa Larissa, agora Lacerda, né, que fez aniversário hoje, né? A mamãe Larissa, que está se preparando aí. Vamos orar por ela também. E também quero colocar diante do altar do Senhor as nossas famílias, né, enquanto nas suas necessidades, e a nossa igreja, não é isso? Hoje pela manhã eu falei um pouco dos desafios que nós temos aí enquanto igreja para os próximos dias, que nós possamos orar, né? Estamos avançando nas obras, irmãos verão nos próximos dias mais coisas acontecendo, estamos aí nos preparando para receber um novo zelador, ou seja, Deus tem trabalhado e atuado, né, em nossas vidas nesse respeito. Também quero pedir a vocês que estejam orando pela nossa juventude. Nós começamos agora, 2 semanas atrás, um projeto repensando a juventude da igreja, não é isso? Então nós estamos reestruturando aí algumas coisas, ajustando com a juventude alguns detalhes importantes para esse novo tempo. Também quero te pedir que esteja orando pelas nossas lideranças e diretoria da igreja. Esse ano para nós, embora seja um ano tão complexo e difícil, é ano de eleição, não é isso? É ano de mudança de diretoria estatutária, é ano de escolha de liderança das organizações, e nós já estamos trabalhando nesse sentido, conversando com alguns irmãos de algumas áreas, já ajustando algumas coisas, para que nós tenhamos aí até o início, né, a nossa intenção, final de outubro,
já estarmos com essas questões todas resolvidas e encaminhadas. Ou seja, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mesmo em meio a esse tempo difícil, mas a igreja não pode parar, é isso? E a igreja, Parque Independência, mesmo diante de um cenário tão difícil, não está parando, não tem parado, e nós louvamos a Deus que tem nos sustentado, né, durante todo esse tempo. E por isso, aquilo que Paulo fala aqui, né, ao Rei eterno, ao único Deus, imortal e invisível, seja Ele a honra, a glória para todos sempre. Amém. Porque tudo isso só tem sido possível porque esse Deus aqui, grandioso, né? Esse Deus invisível, mas real, né? Esse Deus único, imortal, que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, tem nos sustentado. Então quero orar nesse momento, colocando diante de Deus esses motivos, colocando diante de Deus as nossas vidas e famílias diante do altar do Senhor. Vamos então ter um tempo de oração, mais um momento de intercessão nessa hora. Oremos. Deus, nós mais uma vez queremos te agradecer, colocando, ó Deus, diante do teu altar tudo aquilo que nós acabamos de mencionar. Queremos te agradecer, ó Pai, pelos aniversariantes do final de semana, Deus. Muito obrigado pela vida da Andy ontem, da Larissa hoje. Que o Senhor continue derramando bênçãos de forma muito abundante sobre a vida das tuas filhas e que elas possam viver os grandes planos e sonhos que o Senhor tem na vida delas, Pai querido. Queremos também colocar diante do teu altar cada família da igreja nesse momento, não só aqueles que estão conosco nesta celebração, mas todas as famílias da igreja, nas suas necessidades, nas suas particularidades. Esteja abençoando e cuidando, ó Deus, dos teus filhos, dos desafios diários que nós temos. Queremos também, ó Deus, colocar diante do teu altar a nossa igreja, com os desafios que temos. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo num tempo tão difícil, de tantas crises e de diversas ordens, o Senhor tem nos abençoado e a obra da tua igreja não tem parado. Muito obrigado pelos avanços espirituais, porque cremos que mesmo nesse ano tão difícil, o Senhor tem nos sustentado espiritualmente, tem falado aos nossos corações. Mas te agradecemos também pelos avanços materiais, físicos. Muito obrigado porque a sua igreja, ó Deus, mesmo num ano onde tudo está praticamente parado, nós estamos crescendo, Pai querido, nós estamos avançando. Continue abençoando a nossa administração, na pessoa do nosso administrador, nosso irmão Fábio, juntamente com ele, né, a comissão de obra, a comissão de finanças, a comissão de administração da tua igreja, que tem feito um trabalho excepcional. Continue nos ajudando nesse processo também. Abençoe também nossos irmãos quanto à sua liberalidade e generosidade, ó Deus, na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. Muito obrigado, ó Deus, porque aquilo que tem sido um lema da sua igreja tem sido colocado em prática nesse tempo de crise. A igreja, de fato, não tem parado. Muito obrigado pelos avanços das próximas semanas, Pai querido. Pelos avanços que nós veremos em breve com os nossos próprios olhos, ó Deus. Obras fazendo com que a estrutura, o bem-estar, ó Deus, da tua igreja possa avançar ainda mais para que ao voltarmos de forma plena possamos encontrar um templo, uma estrutura ainda melhor do que nós deixamos, Pai querido. Abençoe também, Pai amado, os movimentos de liderança, não só na pessoa do zelador, essa troca de zeladoria. Esteja abençoando o irmão Carlos, a irmã Cristiane, o Mateus, a Ana Clara, essa família, Pai querido. Abençoe o irmão Carlos, ó Deus, dessa missão de ser o mordomo principal ali da tua casa, Pai. Então, abençoe de uma forma muito especial, juntamente com ele, a sua família. Sabemos que é um processo, é um tempo diferente para nós, depois de tantos anos ali com a mesma zeladora, quase 30 anos, mas que o Senhor esteja agora direcionando esse novo momento, Pai, a cada dia. Abençoe também a liderança da tua igreja, Deus, a atual e aquela que nós estamos colocando já diante do Senhor para buscar, ó Deus, porque é tempo de eleição, é tempo de mudanças, que o Senhor esteja nos ajudando, não só a estruturar a nossa diretoria estatutária, mas cada líder de cada organização, de cada grupo. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles líderes, por aquelas organizações às quais nós já conversamos e que, de acordo com a orientação do teu Santo Espírito, pessoas novas, líderes novos têm se levantado para levar a tua obra adiante. Quero colocar diante do teu altar também, ó Deus, a nossa juventude, os nossos adolescentes. Continue abençoando a vida de cada um deles e as suas respectivas lideranças. Em relação, ó Deus, à nossa juventude, ajuda-nos nesse projeto de repensar a juventude,
Abençoa os jovens casados, os jovens solteiros. Ajuda-nos, ó Deus, nesse propósito de vermos, ó Deus, em breve, uma juventude ainda mais enganjada, mais unida, fortalecida na Tua presença. Continue conosco, ó Deus. Abençoe a Tua obra. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, porque, na verdade, tudo é para o Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus querido e amado. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse momento nós vamos adorar ao Senhor através dos nossos cânticos, das nossas canções. Vamos adorar ao Senhor com duas canções que nesse momento eu quero te convidar a fazer de onde você estiver, né? Um altar de adoração ao nosso Deus, tem sido sempre o nosso pedido. Vamos cantar a canção Eu Vou Seguir com Fé e logo na sequência Me Ama. Que Deus possa estar recebendo o teu louvor, recebendo a tua adoração, juntamente com você, da tua família, né, onde você estiver nessa hora, e que juntos possamos glorificar o nome do Senhor e ter nesse momento um momento de celebração aí em nossas casas, na presença do Pai, tá bom? Vamos adorar o Senhor, eu vou seguir com fé e me amas. Vamos juntos. Vou seguir com fé. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Me ama.
nos afogando. Os céus inclinam a terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Aleluia, Deus seja louvado e exaltado, não é isso? Que o Senhor realmente continue derramando bênçãos sobre nossas vidas e nós possamos sempre declarar isso, né? Ter essa convicção de que o Senhor nos ama, de que o Senhor realmente tem um olhar muito especial sobre a vida de cada um de nós. Queridos, nesse momento então nós vamos passar para a entrega da mensagem, né? Da nossa reflexão da noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, onde leremos de 24 a 34. Marcos 5, de 24 a 34. Nós estamos nesse mês de agosto, onde costumeiramente no nosso meio batista, né, nós comemoramos o Dia do Jovem Batista, o mês da juventude, não é isso? Não só o Dia do Jovem, mas o Dia do Adolescente no primeiro domingo, do Jovem no terceiro domingo e o mês da juventude de maneira geral. Então, Deus colocou no meu coração nesses últimos 2 domingos aí de agosto, estarmos falando sobre jovens que se encontraram com Jesus, alguns jovens que se encontraram com Jesus ao longo da sua trajetória, da sua vida e que deixam lições especiais e valiosas para cada um de nós, não é isso? Pela manhã falamos do primeiro jovem, né? Dessa nossa, não uma série, mas dessas mensagens no final de agosto. Falamos do jovem rico, né? O título da mensagem foi O Jovem que se Enganou. Depois você pode dar uma olhada ou no Facebook ou no YouTube, na mensagem completa e no culto completo dessa manhã, para você, se você não assistiu, né, essa mensagem, que você possa ir lá no YouTube ou no Facebook e resgatar, né, essa mensagem da manhã. E à noite quero falar sobre a história de mais uma jovem que se encontrou com Jesus, né? E Marcos 5, então, de 24 a 34, conta a história dessa mulher, dessa jovem que teve esse encontro especial com Jesus. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra de Deus, Marcos 5, de 24 a 34. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele e no meio da multidão tocou no seu manto, porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quero pensar nessa noite, nessa reflexão, né, nessa breve palavra, o seguinte tema, né? Uma jovem que não desistiu, né? Uma jovem que não desistiu. Vamos orar? Vamos falar com o Pai mais uma vez? Oremos então. Deus,
te pedimos neste momento, Pai querido, que a sua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, esteja falando a cada coração neste momento, Pai querido, e que possamos extrair lições desse encontro de Jesus com essa jovem mulher para a vida de cada um de nós. Esteja falando aos corações, esteja abençoando cada vida nesse momento, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada criança, cada adulto, todos aqueles que estão conosco nessa noite. Que a revelação da Tua palavra, a partir dessa experiência, possa servir para o elevo e o crescimento espiritual, ó Deus, de todos aqueles que nesse momento estão diante da Tua presença. Fala aos nossos corações, Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma jovem que não desistiu. Falamos pela manhã exatamente que uma das coisas mais apaixonantes e marcantes a respeito da história do ministério de Jesus foi exatamente a maneira como Jesus lidou com todas as pessoas, né? Jesus, na sua trajetória, falou com pagãos, religiosos, gente doente, gente sã, gente pobre, gente rica, homens, mulheres, crianças, adultos e jovens. E mais uma vez aqui vemos uma história de fé, uma história impressionante, né? Que marca o encontro de Jesus com mais um personagem histórico aqui no contexto, né, dos evangelhos e também da sua caminhada aqui neste mundo, no seu ministério terreno. O capítulo 5 de Marcos é um capítulo muito especial porque registra ali 3 grandes histórias poderosíssimas de fé, né? Aliás, provavelmente no domingo à noite falaremos de mais uma história contida aqui nesse capítulo 5, mas vou deixar para, né, semana que vem, não vou dar o spoiler não, né? Então, aqui Jesus narra, né, o evangelista Marcos narra a história da passagem de Jesus depois que Jesus volta da cidade de Gandara, não é isso? Depois de libertar um jovem possesso de uma legião de espíritos malignos, de ter expulsado ali de uma forma muito contundente, né, uma legião de espíritos malignos daquele jovem, e ele volta então para a sua cidade, onde ele realizou talvez grande parte dos seus milagres e grande parte do seu ministério, a cidade de Cafarnaum. Se você observar depois, você vai ver, né, nos evangelhos que Jesus tem um ministério muito profícuo naquela cidade, um ministério muito especial. E quando Jesus chega então naquela cidade, depois de voltar de Gandara, né, isso, depois de ter expulsado aquela legião de espíritos malignos daquele jovem gadareno, Jesus então chega em Cafarnaum. E assim que ele chega em Cafarnaum, ele já é recebido rapidamente por um homem. E esse homem que estava no meio daquela multidão que recebe Jesus na volta da sua viagem era Jairo. E é interessante que Warren Wiersbe, um dos grandes comentaristas, né, um dos maiores comentaristas contemporâneos, ele faz uma comparação muito interessante da vida de Jairo, aquele homem que se aproxima de Jesus naquele momento, e dessa mulher anônima que está ali perdida também no meio daquela multidão. Ou seja, naquela multidão de pessoas que recebem Jesus, havia esse homem importante, Jairo, e havia essa mulher importante, essa mulher que nós não sabemos o nome, não sabemos a sua origem, mas é 2 personagens que estão ali paralelos nessa mesma história. E é interessante o contraste que há entre elas, porque Jairo era uma pessoa importante, era um líder da sinagoga daquela região. Aquela mulher não sabemos quem era uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso, fazia parte de uma comunidade de fé. Aquela mulher certamente era uma mulher excluída da sua comunidade de fé, em função daquilo que nós veremos mais à frente. Jairo era um homem rico. Aquela mulher, pelo contrário, havia perdido tudo, né, por conta da sua dificuldade de cuidar da sua saúde. Jairo teve a alegria de conviver com a sua filhinha de 12 anos que estava doente, e por isso ele vai procurar Jesus. Aquela mulher também estava sofrendo por 12 anos, né, de algo que a impedia de ser mãe, e certamente trazia muito sofrimento à sua vida. Jairo faz um pedido público a Jesus. Aquela mulher se aproxima de Jesus de uma forma silenciosa e anônima. Comparando então essas 2 histórias, percebemos então que mesmo naquela multidão, 2 personagens tão diferentes, mas sabe o que é o mais interessante? Jesus cuida dos 2
da mesma forma. Jesus olha para os dois com o mesmo carinho e amor e atende ali a necessidade de cada um deles. É o olhar especial que Jesus tem sobre as pessoas. Mas voltando especificamente para essa mulher que estava ali no meio daquela multidão, por que eu estou falando que estou intitulando essa mensagem para o título Uma Jovem que Não Desistiu? Porque aquela mulher era uma jovem. Certamente era, né? Naquele tempo, como hoje, a puberdade, né, o início da menstruação se dava mais ou menos ali aos 12 anos. Como é hoje também. Então, se aquela jovem, né, se aquela mulher começou justamente a ter o problema desse fluxo ininterrupto de sangue, né, a partir do momento que ela entra na sua puberdade, e já se passavam 12 anos que ela estava vivendo isso, ou seja, ela era uma jovem de 20 e poucos anos. Né? Era uma mulher de 20 e poucos anos de idade que estava ali, já ainda que jovem, sem forças, sem esperanças, com os seus sonhos, né, praticamente colocados de lado, sabe, sem esperança de melhoria, já tinha investido todos os seus recursos e as suas forças para tentar mudar aquele quadro, e mesmo sendo ainda tão jovem, ela já estava passando por sofrimentos, né, gigantescos ao longo da sua vida. 12 anos ininterruptos de sofrimento, de luta, tentando reverter aquela situação e não conseguia. Até que um dia, irmãos, ela ouve falar, ela sabe que Jesus estava passando por aquela cidade, que Jesus ia chegar naquela cidade. E aí ela precisa, então, naquele momento, né, tomar uma decisão. Ou ela continua vivendo a sua vida de sofrimento, com as suas perdas que já duravam 12 anos, ou ela poderia simplesmente não desistir, não é isso? E buscar, tentar encontrar ali no seu encontro com Jesus algo que pudesse mudar a sua vida. É interessante, comparando com a nossa mensagem de hoje pela manhã, enquanto o jovem rico tinha toda a liberdade, não é isso? Todo o acesso para falar e conversar e dialogar com Jesus, aquela mulher jovem tinha vários impedimentos para se aproximar e falar com Jesus. Havia multidão, havia a sua impureza ritual, falaremos mais à frente, havia uma série de coisas que a impedia de se achegar a Jesus e colocar tudo aquilo que ela estava passando. Mas, enquanto aquele jovem rico tinha tudo para sair diferente do encontro com Jesus, e vimos que ele não aproveitou a oportunidade, essa mulher, essa jovem mulher, aproveitou bem aquela oportunidade, aproveitou bem aquele momento daquele encontro com Jesus. É interessante que, de fato, a palavra de Deus ela vai se renovando nas nossas vidas e nas nossas mentes, né? Eu já preguei outras vezes nesse texto, mas à medida que você vai estudando, percebendo detalhes, Deus ele vai falando algumas verdades e realidades aos nossos corações. E relacionado a essa mulher, o que essa jovem mulher deixa para nós, né? Quando ela demonstra que mesmo depois de 12 anos de sofrimento, ela ainda não desistiu. O que ela quer dizer para você, jovem, que talvez essa noite está assistindo essa mensagem, né? Mas no seu coração há também algo como havia no coração dessa mulher. Sonhos que estão escanteados, frustrações, desesperança, problemas no contexto da sua família e tantas coisas que talvez você ainda aqui tão jovem já está tão desestimulado e tão desanimado em relação a algumas coisas que virão pela frente na sua jornada. Ou você adulto, que também, diante de tantas situações, talvez nessa noite esteja como aquela mulher, frustrada, cansada, né? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você jovem, adolescente, adulto ou criança, assim como Jesus passou naquele lugar e pôde fazer uma obra especial na vida daquela mulher, ele pode também passar hoje, aonde você estiver, e fazer também uma obra especial na sua vida. Amém, queridos? Aquela mulher, ela não desistiu. Aquela jovem mulher, ela não desistiu. E do que ela não desistiu? O texto, então, nos fala. Em primeiro lugar, aquela jovem mulher não desistiu de lutar pelos seus sonhos. Versos 24 a 26 diz assim: Jesus foi com ele, Jairo, não é isso?
e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ela estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Ou seja, aquela mulher, o texto fala, né? Já tinha investido tudo que ela podia investir, não só financeiramente, mas toda a sua carga emocional, provavelmente tudo aquilo que ela também entendia enquanto religião, a sua espiritualidade, mas apesar de todos aqueles esforços, ela não melhorava, ela só piorava. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela não desistiu de lutar por aquele sonho, pelo sonho de melhorar, pelo sonho talvez de se tornar mãe um dia. E ela precisava, irmãos, vencer alguns obstáculos. Primeiro, ela precisava vencer o obstáculo do sofrimento prolongado. Aquela hemorragia já durava 12 anos. Certamente foi um tempo de busca, de esperança frustrada, de muitas lágrimas, né? De sofrimento sem trégua. E a Bíblia fala exatamente isso, né? Quando a nossa esperança ela vai morrendo, o nosso coração também ele vai adoecendo. Provérbios 13:12. E certamente aquela mulher estava vivendo esse tempo de sofrimento prolongado. Era uma primeira barreira. Uma segunda barreira era aquele sofrimento que destruía diariamente os seus sonhos, né? Aquela mulher perdia sangue diariamente. Aquela mulher tinha certamente uma anemia profunda, que gerava talvez nela o quê? Uma fraqueza constante. Porque é um dos sintomas, né, da anemia. Ou seja, o sangue é símbolo de vida. E aquela mulher, então, a cada dia ia se esvaindo em sangue, ou seja, ia perdendo a cada dia o seu vigor, ela ia morrendo a cada dia um pouquinho. A vida daquela mulher ia se esvaindo a cada dia e ela estava perdendo, então, o quê? As suas forças. Ela também não podia ser mãe diante daquele quadro, né? Isso, ela não podia gerar vida e certamente tudo isso colocava no seu coração uma estação da desesperança. Ela precisava também, né? Ela também estava ali vivendo a barreira do sofrimento que destruía os seus sonhos. Ela estava vivendo também a barreira que produzia segregações. Quando eu disse que ela se aproxima anonimamente de Jesus, é porque, na verdade, ninguém poderia saber que ela estava vivendo aquele quadro. Porque naquele contexto religioso, né, a mulher, nesse estado de menstruação, ela era considerada impura ritualmente. E por isso, ela enfrentava algumas segregações. Aquela mulher enfrentava a segregação conjugal, porque com aquele fluxo de sangue, ela não poderia nunca encontrar um marido para se casar. Aquela mulher estava também vivendo uma segregação social, né? Porque ela não podia se relacionar com as outras pessoas. Ela vivia, então, isolada, porque diante daquele cenário, ela também era considerada uma pessoa impura e deveria ficar, então, separada do convívio com as pessoas. A coisa era tão séria, né, que os rabinos daquela época decretavam que até um cadáver de uma mulher que morreu durante a menstruação deveria passar por um processo especial de purificação com a água. Então aquela mulher vivia essa segregação social. Aquela mulher também vivia uma segregação religiosa. Certamente ela sentiu o desejo de ir ao templo ou à sinagoga para adorar ao Deus de Israel, para tentar ter um relacionamento com o Deus de Israel, mas ela também estava proibida de participar do culto público em função da sua impureza ritual. Ou seja, barreiras e mais barreiras e mais barreiras que eram colocadas diante daquela mulher. Mas, apesar de tudo aquilo, quando ela soube que Jesus estava passando, e apesar de toda aquela multidão que estava ali atrapalhando ela se achegar a Jesus, apesar dos seus medos de se chegar a Jesus, em função dessa impureza ritual que certamente ela reconhecia e estava sendo subjugada, ela ainda assim não desistiu de continuar lutando pelos seus sonhos. Quando ela vê aquela oportunidade, ela vê então a oportunidade de ir até Jesus, de vencer os limites daquela multidão e de se encontrar com aquele que poderia mudar a sua vida e a sua história. Ela não desistiu de lutar pelos seus sonhos. A primeira lição, então, querido jovem que nos assiste, homem, mulher, é exatamente essa.
Não sei se há no seu coração hoje barreiras, limites que te desafiam a ficar estacionados aonde vocês estão ou aonde você está. Mas eu quero te desafiar a olhar para o exemplo daquela mulher, daquela jovem mulher, que tinha tudo para ficar onde ela estava. Tinha tudo para se aceitar aquilo que ela estava vivendo, se acomodar naquilo que ela estava vivendo. Mas aquela jovem, diante daquela situação, da multidão, de todas as segregações que ela estava vivendo, ela conseguiu olhar além dos seus limites. Ela conseguiu olhar para os seus sonhos. Ela conseguiu olhar para além daquela multidão. E ela então por isso não desistiu. Primeira lição para nós, queridos jovens, homens, mulheres do Senhor, é exatamente essa lição. Que nós não possamos desistir, né? Estamos vivendo tempos onde tem sido muito difícil, irmãos. Muitas lutas, muitas situações, mas aquela jovem tem mostrado que vale a pena continuar lutando, vale a pena não desistir dos nossos sonhos. Certamente ela tinha muitos sonhos na sua vida, talvez sonhos simples, que aos nossos olhos possam parecer simples. Talvez o sonho de, por exemplo, entrar no templo para adorar ao Senhor. Era um sonho que aquela jovem poderia ter e ela não estava impedida. Talvez um sonho simples de se relacionar com alguém para futuramente constituir uma família. Era um sonho aparentemente simples que ela não podia viver. Talvez até mesmo se relacionar com as pessoas da sua comunidade que conheciam a sua história. Tudo isso estava impedido naquele momento. Mas ela não desistiu, né, de lutar pelos seus sonhos. Ela continuou lutando pelos seus sonhos, mesmo que houvessem muitas barreiras ao longo desse caminho. Não desista dos seus sonhos. Não desista, mesmo que hajam barreiras, lutas, obstáculos, impedimentos. Aquela jovem mulher deixa essa lição valiosa para nós. Ela olha além dos seus limites e continua avançando para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Segunda coisa que aquela mulher não desistiu, aquela jovem mulher, é que ela não desistiu de lutar para ser curada. Além de ela não desistir dos seus sonhos, ela não desistiu de lutar para ser curada. Lá nos versos 27 e 28, o texto fala exatamente isso, né? Quando diz assim, 27 e 28. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu... ficarei curada aqui. Então, percebemos que ela não desistiu de lutar pela sua cura também, né? Além dos seus sonhos, ela tinha o objetivo de alcançar a sua cura, porque a sua cura estava atrelada aos seus sonhos. O que mudou na situação, na vida daquela mulher? Foi o dia que ela ouviu falar de Jesus. Aquela mulher, então, embora já tivesse procurado vários médicos, não havia encontrado solução para o seu problema, ela então um dia ouviu falar de Jesus, né? E é interessante isso porque é impressionante como a Bíblia ela está conectada. Porque a palavra de Deus fala lá em Romanos 10:17 o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então um dia ela ouviu falar que Jesus ia passar ali. E no seu coração foi gerada a fé. A fé de que, o texto mesmo fala lá no verso 28, ela pensou, se eu simplesmente tocar no manto dele, eu ficarei curada. Ela não desistiu então de lutar, além dos seus sonhos, né? Ela não desistiu de lutar pela sua cura. Ela acreditava que aquele Jesus famoso que estava passando ali no meio daquela multidão seria aquele que seria capaz de mudar a sua situação. Aquela mulher está tendo uma visão muito importante, porque ela está olhando para Jesus não apenas como um Messias, um grande mestre, não está olhando para Jesus apenas como um grande mestre, mas está olhando para Jesus como o Messias prometido. O toque da fé que envolve a ação dela em relação a Jesus está olhando além das funções de Jesus no contexto ali daquele povo como um grande mestre, um grande sábio. Ela está reconhecendo Jesus como um Messias, como aquele que era o portador, né, da mensagem de Deus e da cura também dada por Deus. Sabe por quê? Porque o profeta Malaquias, lá em Malaquias 4:2, ele fala a respeito do Messias exatamente esse poder
curativo. Esse poder, né, de levar as pessoas ao seu redor exatamente a cura que o Messias poderia trazer. Malaquias 4:2 fala assim: mas para vocês que reverenciar o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Essa visão de cura nas suas asas, ela também pode ser adaptada a uma visão de um manto, de uma vestimenta nesse sentido. Aquela mulher, então, está, não sei se lembrando da profecia de Malaquias, não sei se lembrando, né, das promessas do Messias, mas quando ela toca na orla do manto de Jesus, ela está olhando para Jesus não só como um sábio, mas como um Messias que pode dar cura e trazer a cura para sua vida. Aquela mulher certamente já havia ouvido falar da fama de Jesus, aquilo que Jesus já havia feito, não é isso? Já havia curado cegos, purificado os leprosos, libertado cativos e coxos, havia ressuscitado mortos, havia devolvido a vida aos pecadores. E mesmo que tudo parecesse perdido naquele momento na sua vida, ela identifica então que ela não poderia desistir de lutar pela sua cura. Em Jesus, então, ela entende que era aquele que seria capaz de mudar realmente aquela história, e por isso ela não poderia desistir, porque ela desejava lutar pela sua cura física, emocional e também espiritual. Quando nós temos fé em Jesus, a fé em Jesus nos revela sempre uma saída, nos revela sempre um caminho, né? E é isso que nós encontramos então na história dessa jovem mulher. Talvez, meus queridos jovens, hoje você também esteja como aquela mulher, né? Cercado por uma multidão de problemas, ou até mesmo lutando contra situações na sua vida que requerem cura, seja ela física, emocional ou espiritual. E o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma como atuou na vida daquela mulher, quer atuar nas nossas vidas também. Ele quer que nós nos encontramos com Ele a cada dia. Ele quer que a nossa fé nos leve a sempre perceber nele uma saída para as nossas dores, para as nossas situações. Aquela jovem, além de não desistir dos seus sonhos, ela também não desistiu de lutar pela sua cura. Ela precisava de cura. Assim como nós também precisamos de cura, né? Porque às vezes os nossos sonhos estão atrelados a curas que nós precisamos passar e viver. Curas emocionais, né, de situações da nossa vida, do passado, curas físicas e curas espirituais. Aquela jovem não desistiu de lutar pela sua cura. Assim como nós também somos impelidos nesse tempo, nessa noite, a fazer como ela, pensar: se eu tão somente tocar nele, no manto dele, eu ficarei curada. E que essa também seja uma vontade, um desejo de cada um de nós. Ela não desistiu de lutar pela sua cura, que nós também possamos da mesma forma. Possamos, em meio às nossas necessidades de cura, seja em que área for, também não desistir de lutar. Os sonhos dela estavam atrelados diretamente à sua cura. Por isso ela não desistiu de lutar pelos seus sonhos e não desistiu de lutar pela sua cura. Assim como na vida de cada um de nós também. Pode ser que estejamos da mesma forma, né? Trabalhando nessa mesma direção que aquela mulher. Se não estamos, é tempo de nós repensarmos também nessa perspectiva, já que aquela jovem mulher deixa também isso como lição a cada um de nós. Mas em terceiro e último lugar, aquela mulher, jovem mulher, não desistiu e recebeu a sua recompensa. Versos 29 a 34, não vou ler novamente, mas o texto fala que depois que ela toma essa atitude de lutar pelos seus sonhos, de lutar pela sua cura, e quando ela toca na orla do manto de Jesus, ela então, o texto fala que ela foi curada. Lá no verso 29 diz que imediatamente a sua hemorragia cessou. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E ela foi imediatamente recompensada, né? Só que ela precisava ainda dar conta, né, de Jesus em meio a tudo aquilo que estava acontecendo. Porque quando ela toca em Jesus e se sente realmente curada, o texto fala que o Senhor Jesus sentiu
alguma coisa diferente, mesmo em meio àquela multidão. Jesus sentiu um toque diferente. Jesus sentiu que, embora houvessem pessoas ali que estivessem comprimindo o mestre naquele momento, mas ele sentiu alguma coisa diferente no toque daquela mulher. E o toque daquela mulher tem algumas coisas importantes. Primeiro, ela toca em Jesus mesmo em meio às suas grandes dificuldades, porque havia aquela grande multidão. Havia realmente a sua própria dor, a sua doença, a sua fraqueza, mas ela toca com fé. Ela também toca em Jesus de forma secreta, porque talvez ela tivesse medo de falar para Jesus publicamente qual era o seu problema. Ela não saberia qual seria a reação das pessoas que estavam ali naquela multidão. E de Jesus mesmo no meio de toda aquela situação. Ela tocou em Jesus sob um senso de indignidade, porque ela sabia que estava cerimonialmente impura. Ela estava talvez com medo, com vergonha, mas ela toca em Jesus com aquela fé. Ela toca em Jesus de forma humilde, porque ela toca por trás de Jesus e se prostra, trêmula, depois que Jesus pergunta diante dos seus pés. Ela não tocou Pedro, João, Tiago, mas ela tocou em Jesus e o seu mal, foi liberto. É interessante que muitos estavam ali comprimindo Jesus, mas poucos de fato tocaram a Jesus pela fé como aquela mulher tocou. Jesus estava ali no meio daquela multidão. Jesus estava ali no meio daquelas pessoas. Jesus estava ali no meio de diversas pessoas, mas o toque daquela mulher foi realmente o único toque diferente de todos aqueles que estavam ali. E por isso ela foi recompensada. Agostinho, o grande pai da igreja, um dos grandes filósofos, diz que em relação a essa passagem, ele afirma que aquela multidão estava apenas apertando Jesus, mas aquela mulher foi a única que de fato tocou em Jesus. Um outro comentarista, William Lane, diz corretamente o seguinte: foi o alcance da sua fé e não toque da sua mão que lhe assegurou a cura que buscava. Aquela mulher, então, não desistiu e por isso ela foi recompensada. O evangelista Lucas, registrando essa mesma passagem, lá no verso 46 do capítulo 8, fala: alguém me tocou, por isso eu senti que saiu poder de mim. Quando ela tocou em Jesus, ela imediatamente ficou livre do mal. Aquela jovem, então, foi imediatamente recompensada de todo o seu esforço. Ela não desistiu e, portanto, ela foi recompensada. Irmãos, aquela jovem realmente não desistiu. Não desistiu de lutar pelos seus sonhos, não desistiu de ser curada e, por isso, por ela não desistir, ela foi recompensada. A conclusão é que aquela mulher, a fé daquela mulher a levou a uma cura completa, a uma cura cabal, E ela recebeu pelo menos 3 curas distintas depois desse momento que ela tocou em Jesus. Primeiro foi a cura física. O texto fala que o sangue imediatamente foi estancado. Não é isso? Segundo foi a cura emocional, porque Jesus não a desprezou. E talvez tudo aquilo que ela estava vivendo ao longo dos últimos 12 anos, que foi o desprezo das pessoas, o desprezo dos líderes religiosos, naquele momento ela pôde sentir o quê? Amada. Jesus chega para ela, a chama de filha. Jesus chega para ela e olha para ela com um olhar totalmente diferente daquilo que ela estava vivendo nos últimos 12 anos. Então ela foi também curada ali emocionalmente. A terceira cura foi a cura espiritual. Jesus fala: a tua fé te salvou. Ou seja, ela foi salva espiritualmente. Foi capacitada a novamente adorar a Deus de uma forma toda especial, efusiva, depois daquilo que ela pôde vivenciar nesse episódio. Jesus disse àquela mulher: vá em paz e fica livre do teu mal. Jesus a abençoa, Jesus a manda de volta para casa, curada, perdoada, salva, com novos sonhos, com novas perspectivas, com novos desejos, com uma nova visão do reino de Deus, completamente livre do seu mal. Queridos jovens, já que estamos falando de jovem, talvez você esteja como essa jovem, não é isso? Já falei.
talvez diversas barreiras, ainda que você, muito novo, já precise enfrentar. Talvez você esteja como aquela jovem, sem forças, sem sonhos, sem ânimos. Os seus recursos já, esgotados. Mas o meu desejo essa noite é te desafiar a sentir o toque do Senhor, a tocar no Senhor e tocar em Jesus através do seu coração. E não desistir, fazer como aquela jovem mulher fez. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua cura. Não desista. E você será recompensado. O meu desejo é que Deus, de fato, possa abençoar poderosamente a sua vida e te fortalecer neste momento e nessa noite. Aquela jovem se encontrou com Jesus e a sua vida foi realmente transformada e modificada. Não sei se você já tomou sua decisão ao lado de Jesus, não sei se você até caminha com Cristo, mas ainda falta alguma coisa na sua caminhada de fé. É noite de nós pensarmos nisso, nessa trajetória, nessa caminhada. Jesus está querendo, que haja em nós o mesmo desejo que havia no coração daquela mulher, de olharmos para Ele e o reconhecermos como aquele que tem condições de suprir as nossas necessidades, de tratar as nossas vidas, de nos trazer uma cura especial, não só na nossa alma, mas no nosso emocional, no nosso físico, na nossa vida, na nossa caminhada. Aquela jovem não desistiu e por isso ela foi muito, muito, muito recompensada. Não desista, não desista. Siga o exemplo daquela jovem e certamente receberemos a recompensa, seja nessa vida ou na outra. Porque a dimensão da vida com Cristo, ela não termina aqui. A dimensão da vida com Jesus não é algo só desse tempo, Paulo mesmo fala, se nós cremos em Cristo só nesse tempo, somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa perspectiva precisa ser uma perspectiva que passa pela eternidade. Mas ela começa aqui. O nosso relacionamento com Ele começa aqui. E por isso, é tempo de não desistir, mas de mesmo em meio a tantas situações, dificuldades e lutas, continuar acreditando, que Deus é fiel, que Jesus é fiel e que Ele tem, certamente, aquilo que é o melhor para nós. Se aquela jovem para no meio do caminho, ela não seria recompensada no final. Se aquela jovem desiste dos seus sonhos, desiste de ser curada, ela não encontraria a paz que ela encontrou no final daquele processo. Ainda que não vivamos isso nesse mundo, certamente o Senhor Jesus nos garante que viveremos isso numa outra perspectiva. Mas essa relação, esse tempo de aproximação, esse tempo de não desistir e continuar lutando, começa aqui em nossa vida, começa agora nessa nossa realidade. Eu quero orar por você, eu quero orar por cada um de nós nesse momento, quero colocar diante do Senhor essa história, e que essa história desse encontro tão especial de Jesus com aquela jovem mulher possa te inspirar, possa te motivar, para que diante das multidões de problemas, das barreiras, você continue lutando pelos seus sonhos, pelos seus ideais, pelos seus projetos, pela sua cura, seja em que área for, e certamente vencendo tudo aquilo que talvez esteja impedindo você de se achegar a Jesus. Se você conseguir chegar e tocar com o seu coração no Mestre, você será ricamente abençoado. Eu quero orar por você nessa hora, quero orar pela sua vida, quero orar por você, especialmente jovem, que talvez nesse dia, nesse momento, esteja frustrado, esteja desanimado. Deus, Jesus tem grandes coisas para a tua vida. Acredita nisso, Acredita nisso, porque foi isso que aquela jovem mulher pôde experimentar. Aquela jovem mulher pôde experimentar exatamente isso. Jesus tinha grandes planos para a vida dela, grandes sonhos para a vida dela, mas ela precisava fazer a parte dela. E a parte dela foi não desistir. Então não desista. Continue buscando a face do Senhor, a presença do Senhor na tua vida. E certamente você será recompensado, de uma forma ou de outra, nessa vida ou na outra. Mas a verdade é que você será recompensado, isso eu posso te garantir, no nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai.
Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela nos dá, ó Deus, o bálsamo em momentos de aridez. Ela nos dá, ó Deus, a direção nos momentos em que nós estamos perdidos. Ela nos dá, ó Deus, sacia a nossa sede quando estamos no deserto. Que o Senhor nessa noite, ó Deus, tenha falado a cada coração, Pai querido. Tenha, ó Deus, nos mostrado através do encontro daquela jovem mulher com Jesus, o quanto o Senhor também quer continuar fazendo grandes coisas em nossas vidas. Pai querido, abençoe nesse momento em especial jovens que talvez estejam como aquela jovem mulher, desanimados, frustrados, cansados, rejeitados, desanimados. Pai, que eles possam, ó Deus, fazer como aquela mulher, olhar somente para Jesus. Para que eles não estejam olhando para a multidão de pessoas ou de problemas que às vezes nos impedem de chegar a Jesus. Mas aquela jovem não desistiu. Não desistiu de viver os seus sonhos. Não desistiu de ser curada. Não desistiu de tocar em Jesus. E por isso ela foi plenamente recompensada. Da mesma forma, nessa noite, Deus, fala aos corações, traz ânimo, traz renovo, traz vigor. Levanta aqueles que estão cansados, dá ânimo àqueles que estão desanimados, amplia a visão daqueles que estão com os olhos fechados, para que, assim como aquela jovem, possam também experimentar em suas vidas o poder curativo do encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja a noite, ó Deus, de cura física, emocional e espiritual. Fala a cada coração nessa noite. Fala aos jovens de uma forma muito especial nessa hora. Aqueles que estão conosco, aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Derrama as suas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, Pai. Continue conosco, Pai, nos abençoando e nos fortalecendo a cada dia. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus tenha te abençoado poderosamente. Esse é o meu desejo, que essa palavra tenha falado ao teu coração. Se ela falou ao teu coração, dá aquele like, aquele coraçãozinho, para que nós possamos manter, não é isso? Essa intimidade emocional aqui. E o meu desejo principal é que essa palavra tenha encontrado um lugar especial no teu coração, te motivando, né, a não desistir. E conforme aquela jovem, naquele encontro com Jesus, que você também possa viver essa noite ou ao longo da sua jornada, também, a cada dia, uma experiência importante com o Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos uma noite abençoada. Quero te convidar para estar conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas, não é isso? Em mais um culto 100% online. E fique conosco agora na última canção dessa noite, quando essa canção do Inário para o Culto Cristão, o hino 352, cujo título diz: Cristo te estende a sua forte mão. Vamos cantar juntos, com toda a força que há no nosso ser, esta canção, acreditando que, mesmo diante das lutas, das batalhas, o Senhor Jesus Cristo quer estender sua mão para nós e nos ajudar a vencer e a lutar, né, e a superar as barreiras que estão diante de nós. Que Deus te abençoe, te dê um restante de noite de bênção e de paz, e até quarta-feira, às 20 horas, se assim o Senhor permitir. Fiquem na paz e até a próxima. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Hino 352 do HCC, Cristo te estende sua forte mão.